Bom pessoal, olá a todos, mais um vídeo daquela série aula que eu estou fazendo no canal, né? De vez em quando eu pego um tema. Agora eu vou retomar um tema que eu já falei aqui no canal, Satanás na Bíblia. Eu já falei desse tema aqui nesse vídeo aqui, ó, há mais ou menos um ano. Acho que muitas pessoas viram. Mas como é um vídeo que eu fiz falando assim, sem ser com captura de tela, eu acho legal mostrar um pouco agora a terminologia da palavra, até porque a série que eu estou abordando é um pouco mais nesse sentido, e algumas outras curiosidades dentro do termo Satanás, tá bom? Lembrando as regras que eu uso em todos esses vídeos, a regra dos 3 Qs, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, a regra da própria Bíblia que fala que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, tá? Tenho isso em mente. E Paulo que disse, que eu também acho que muito inteligente isso, não ir além do que está escrito. Inclusive, mesmo isso daqui, teve um evangélico que veio comentar no meu vídeo e falou que pode-se sim ir além do que está escrito. Aí depois, quando eu falo que os protestantes não respeitam a própria Bíblia, que a teologia católica é muito superior, eles acham ruim. Inclusive ele usou como exemplo aquilo que Jesus falou, que tem que se perdoar 70 vezes 7. Então se você tiver que perdoar mais uma vez, você pode ir além do que está escrito. Eu digo, nossa, genial. E novas regras também que eu tenho batido nessa tecla. A Bíblia não foi escrita em português, tá? Saibam disso. A Bíblia não foi escrita em 2019, tá? Saibam disso. E não se pode interpretar texto de uma época utilizando-se concepções de outra época. Isso é anacronismo, tá? Então essas são as novas regras e teclas que eu tenho batido nesses vídeos. Vamos ver o termo Satã. O termo Satanás, ou Satã em hebraico, né? Que é essa letrinha aqui, ó, o Shin, o Tav e o... acho que é o Nun que termina, que é 2 tipos de Nun no hebraico. Significa opositor, adversário, um inimigo. Basicamente isso. Qualquer pessoa que se opõe a outra pessoa é um Satã. Tá ok? Inclusive no hebraico moderno. Ocorre 27 vezes no Velho Testamento, sendo a maioria em Jó. Então praticamente a metade das ocorrências de Satanás no Velho Testamento é em Jó. Em todos os outros livros da Bíblia, né, nos demais casos, ele significa literalmente um adversário. E na maioria das vezes adversários humanos mesmo. Mas aí por uma tendenciosidade, né, tendenciosamente, nessas passagens as Bíblias traduzem o termo corretamente, como adversário. Para o leitor que lê a Bíblia em português, não perceber que é exatamente o mesmo termo. Por isso que eu falei aqui, ó, a Bíblia não foi escrita em português. Aí um pastor, um evangélico, alguém que está lendo a Bíblia, eles não percebem que essa palavra aparece muitas vezes no Velho Testamento como humanos, pessoas mesmo. E aí ele pensa, aí ele não consegue ver que o termo é só um termo, porque a Bíblia passou por uma tradução de equivalentes, ok? Vamos ver então onde é que aparece no Velho Testamento essa passagem. O anjo de Deus. Aqui em Números 22, na jumenta de Balaão, o anjo do Senhor pôs no caminho do Balaão para ser o seu adversário. Aqui é o mesmo termo em hebraico, Satã. Eis que o Senhor me enviou para ser o teu Satã. É a mesma coisa. Já nos versículos adiante, o próprio anjo diz isso. Ó. Eis que eu saí para ser o teu Satã. O mesmo termo, a mesma palavra. Mas aí aqui as Bíblias traduzem como adversário. Mas é o mesmo termo. E de quem que era esse anjo? Era do próprio Deus. Um anjo do próprio Deus, como um Satã. Ah, amadinho, mas aí então era um anjo de Deus. O diabo é um anjo de Deus, amadinho. Será? Vamos ver outras referências. O próprio Senhor. Aqui em Crônicas 21, diz que foi Satanás, ou Satã, que se levantou contra Israel e fez o rei Davi fazer o censo, e numerar Israel e Judá. Só que no livro anterior tinha sido dito que era Deus, no livro de Samuel. Aqui, ó. E a ira do próprio Deus se acendeu em Israel. Então aqui o que era uma coisa vinda do próprio Deus se tornou o diabo em outro livro. Você pode comparar aí na sua Bíblia. Então só que você vê que o diabo não é um ser, um anjo de Deus, nem nada disso. O diabo, aqui no caso, ele é o próprio Deus. Entendeu? É a mesma coisa. Porque aqui foi algo que adversou contra Davi, se opôs a Davi. O que um autor chamou de ira de Deus, porque estava se opondo àquilo que o rei Davi estava fazendo. O outro autor chamou de Satanás, porque seria algo adverso, né? Que Davi fez algo que foi contra a vontade de Deus. Mas é a mesma coisa. Homens. Aqui, ó, em 1 Samuel, é o mesmo termo. Aqui, ó. Faze voltar este homem, se referindo a Davi, para que ele não se torne o nosso adversário na batalha. É o mesmo termo, para que ele não vire o nosso Satã na batalha. Homens podem virar diabo numa batalha? Ah, eu era um homem comum, eu fui guerrear lá contra os americanos, eu virei um diabo. Não, é porque é o mesmo termo, adversário. Segundo Samuel 19:22, o rei Davi falando com os filhos de Zeruia, ele disse, para que hoje me sejais
satãs, adversários. 1 Reis 5:4. O rei Salomão falando: porém agora o Senhor meu Deus tem me dado descanso de todos os lados. Satã não há, adversário. Foi uma época que o rei Salomão estava em paz. Já capítulos adiante já acontece o oposto. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um Satã, um adversário, que é o mesmo termo. Era um ser espiritual que Deus levantou contra o rei Salomão? Não. Era Haddad, o Edomeu. Então esse Haddad, será que esse Haddad aqui era o diabo? Aliás, quem volta em 13 aí no Haddad, ó, ele está na Bíblia aqui, ó. Haddad, o Edomeu. Nessa época, eu acho que ele não era nem prefeito ainda de São Paulo, tá, pessoal? E aqui no livro de Reis, de novo, ó, também Deus lhe levantou um outro Satã, um outro adversário. Ué, então não é só um Satã, é mais de um. Porque aqui Deus tinha levantado um, aqui já virou dois Satãs, um outro. E esse outro aqui era o Rezon, filho de Eliada. Ué, humanos podem virar Satanás? Eu acho que não. E aqui no livro de Reis, também está mencionando, eu não peguei o versículo anterior, alguém que foi um adversário de Israel, um inimigo de Israel, um Satã. É o mesmo termo. Então se eu for tomar aqui nessa passagem aqui, por exemplo, de Números, que aqui é um anjo do Senhor, seria o diabo. Primeiro que aqui o diabo não está caído, né, como os cristãos dizem. Ele está ali fazendo um serviço para Deus, atravessando o caminho de Balaão. Segundo, que se eu for pegar aqui como diabo, eu tenho que pegar tudo aqui então como diabo. Ó. Esse homem aqui virou diabo, o Haddad aqui virou diabo, os filhos de Zeruia ali viraram diabo e assim por diante. Então não dá, né, pessoal? É só um termo que significa adversário, opositor, inimigo, é um termo genérico até. O livro de Jó. O livro de Jó é uma alegoria do período pós-babilônico, pós o cativeiro babilônico. Inclusive tem uma história de um Jó babilônico anterior ao da Bíblia. Eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser ver, que pode ter sido uma das bases, uma das fontes que inspirou o livro de Jó. Essa daqui, ó, o Jó babilônico, muito anterior ao da Bíblia, que inclusive inspirou outras histórias parecidas com a de Jó, até que pós o cativo babilônico ele foi parar na Bíblia como o Jó, o Ió, aqui, ó. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Tudo isso daqui é o Jó babilônico, ó. Tem até a comparação aqui, tá? Esse aqui é o blog Quem Escreveu Torto por Linhas Direita. A lenda de Jó é só uma alegoria e uma recalchutagem do poema do justo sofredor sumério. Aí os sumérios influenciaram os babilônicos, mas acho que a mais antiga parece que vem da Fenícia, enfim. Um povo ia influenciando o outro. Onde se relata a vida de um religioso sofrido, que mesmo aparentemente abandonado pelos deuses, aí não eram deuses, eram deuses, nas lendas mais antigas, antes da monoteização, não perdeu sua fé, e no fim teria sido recompensado. No caso de Jó, Deus permitiu que Satanás ferisse Jó com úlceras malignas, que iam desde a planta do pé até o alto da cabeça, e deixou que os 7 filhos e as 3 filhas de Jó fossem mortos. Mas mesmo na ruína de Jó, Jó não blasfemou contra Deus, não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Em Jó 38:13, menciona as fundações da terra, a extremidade da terra e as bordas da terra, e os 4 anjos nos 4 cantos da terra. Como as esferas não têm canto, uma bola não tem canto, a expressão cantos do mundo indicam que a Bíblia acreditava que o planeta Terra seria como uma gigantesca pizza, ou seja, que nem os terraplanistas falam hoje, e não uma esfera, um geóide. Isso prova que esse livro é de uma época mais remota em que se acreditava que a Terra era plana, ok? Olha uma curiosidade aqui, ó. Se a gente for pegar o livro de Jó no capítulo 1 e o capítulo 2, pouca gente nota isso, mas é uma duplicata. Aqui, ó. E no dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, capítulo 1. Capítulo 2. E vindo outro dia, aí já mudou o dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, vocês notaram que é exatamente a mesma frase? Deixa eu até dar um negrito aqui para vocês verem. É a mesma frase. Capítulo 1. Veio também Satanás entre eles. Capítulo 2. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás no capítulo 1: de onde vens? O que é até engraçado, né? Um ser onipotente, onisciente, tem que perguntar para Satanás de onde ele está vindo. Só que o mais doido nisso tudo é que no segundo capítulo Deus repete a pergunta. Ó, então o Senhor disse a Satanás de novo: de onde vens? Ué, será que a resposta aqui não foi o bastante? Que Satanás respondeu aqui no capítulo 1, de rodear a terra. Aí no capítulo 2 ele teve que responder de novo. Ué, então Deus não sabia, ele esqueceu de um capítulo para o outro? Só aí vocês veem que é meramente uma duplicata, não é literal, pessoal. Não tem como. E aí você vê a mesma coisa, a mesma coisa que Deus permite que Satanás faça no capítulo 1, ele permite que Satanás faça no capítulo 2. Podem ver na sua Bíblia.
E outra coisa que eu não lembro onde é que eu mencionei, que o livro de Satanás, eu vou mostrar aqui embaixo, o livro de Jó. Então, para quem toma o livro de Jó como literal, fica algumas perguntas. Primeiro, quando que se passa a história de Jó? Ela é antes lá do Éden, quando a suposta serpente foi expulsa do paraíso? Ela é pós o Apocalipse, quando a serpente cai do céu lá no Apocalipse? Ou é lá em Lucas, quando Jesus viu Satanás caindo do céu? Quando que se passa? Quando que se situa historicamente a história de Jó? Isso foi antes da suposta queda de Satanás ou depois? Se foi antes, já havia cidade antes da queda de Satanás? Se foi depois, por que Satanás está sempre na presença de Deus? Ele não foi expulso do céu? Então, como ele sempre está na presença de Deus? Porque aqui o livro de Jó fala, ó, e Satanás saiu da presença de Deus. Aqui, ó. Ele não foi expulso, então como é que ele está sempre na presença de Deus? O livro de Jó também menciona Lilith, Leviatã, Behemoth, criaturas mitológicas, a maioria da Babilônia. Elas também existem? Porque se eu for usar o livro de Jó para tomar Satanás como real, eu também poderia usar para dizer que tem um Leviatã, que é uma serpente marítima. Inclusive, Leviatã, para quem não sabe, é um monstro marinho, né, do caos primitivo, mencionado na Bíblia, e as origens dele remontam à mitologia fenícia. Os fenícios acreditavam que não podiam navegar muito longe e que tinha uma grande serpente marinha no mar. Nunca ninguém achou nada dessa serpente, porque é só mitologia. Mas se eu for tomar o livro de Jó para tomar Satanás como um ser real, eu deveria tomar então esses seres como real aqui, não acham? O livro de Jó é uma metáfora sobre o sofrimento humano, adaptado pelos hebreus. O Satã do livro é o próprio Jó, que nem eu falei, Jó é ideias opostas, opositoras, coisas que adversam. Não é um ser antropomórfico. E as ideias adversas é que levaram à ruína de Jó. E quem tira tudo de Jó segundo o próprio livro é Deus, não é o diabo. Vocês podem ver aqui no capítulo 42, versículo 11. Ó, e consolaram Jó acerca de todo o mal que Deus lhe havia enviado. Deus. Então, se a gente for analisar num nível mais profundo esse livro, apesar dele não ser real, é Jó que estava tendo ideias adversas, opositoras. Aí por isso que Deus pergunta de onde vem, né? De onde vem essas ideias, esses maus pensamentos, essas ideias adversas. Aí, nesse diálogo metafórico, Deus percebe que vem de coisas que rondam a terra, o mundo mundano. Jesus lá no Novo Testamento não falaram que a gente tem que abrir mão do mundo, né, se separar do mundo? Eram as coisas mundanas. Aí Deus permite que essas ideias, então, essas coisas que estão na cabeça de Jó, levem Jó à ruína, que ele perca tudo, já, afinal eram coisas dele mesmo, senão Deus seria injusto, né, dentro do contexto. E no final você vê aqui, ó, que foi o próprio Deus que enviou toda a maldade para Jó, dentro do contexto. Lembrando que é só uma alegoria, também tem outras interpretações e outras visões, ok? Essa aqui é a mais simplista de todas. Zacarias. Os outros dois livros que aparece Jó é em Zacarias e Salmo. Aqui no sumo sacerdote, ele estava também na presença de Deus, né? Engraçado que o arqui-inimigo de Deus está sempre na presença dele, né? Segundo a Bíblia. E tem Satanás à sua direita, que também eram coisas adversas, né? Coisas adversas do próprio sumo sacerdote Josué. E no livro de Salmo, o rei Davi fala, põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita, ou seja, um inimigo, um adversário. Meramente isso. Aí fica uma pergunta também aqui interessante, né? Onde diz na Escritura qual seria a forma antropomórfica do diabo? Porque a forma antropomórfica que as pessoas acreditam no diabo é essa aqui que eu coloquei como ilustração aqui, ó. É um ser vermelho, que tem chifre, que tem rabo, tem o pé como se fosse bode e tem um tridente na mão. Onde é que está isso aqui na Bíblia? A Bíblia não fala em nenhum momento de nenhuma figura antropomórfica do diabo. Até essa imagem que as pessoas têm, algumas pessoas até veem o diabo, ela vem disso daqui, ó, da mitologia grega. Isso aqui eram os sátiros da mitologia grega. Eram personagens míticos que eram meio bode. Eles tinham chifre, casco, né, os pés como de um bode, barba, né, uma barbicha assim no rosto. Então eles eram personagens mitológicos. Esse aqui é o deus mitológico Poseidon, ou Netuno, deus dos mares. Olha o que ele tem na mão, um tridente. Então foi dessa mitologia grega que o diabo começou a ganhar uma forma, quando ele passou a ser um ser para os gentios. Porque os cristãos começavam a demonizar aquilo que era da cultura dos outros, a cultura grega. Aí o diabo foi ganhando força. Olha lá, cristão, eu sigo Zeus, né, Netuno, Poseidon. Aí o cristão falava, esse é o diabo. Aí o cristão começou a acreditar que o diabo tinha isso, um tridente, cor vermelha, chifre, rabo, casco, etc. É só mitologia. Já o Novo Testamento utiliza um equivalente, que de uma língua para outra as Bíblias tentam usar equivalente. Satanas, que tem basicamente o mesmo sentido. Alguém que se opõe ou se adversa a algo, não um ser espiritual. Vocês podem ver aqui que eu já citei naquele vídeo como exemplo, ó, Pedro. Jesus falou que ia ser morto, flagelado, que ele ia ser entregue na mão dos gentios.
Aí Pedro se enche de compaixão e fala: não vamos permitir que isso aconteça, mestre, ó, de modo nenhum. Aí Jesus se vira para Pedro, não para um diabo, vira-se para Pedro e diz para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Ah, amadinho, aí Jesus estava usando, o diabo estava usando o apóstolo Pedro. Não é o que o texto diz. Jesus chamou o próprio Pedro de Satanás. Ó. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse para Pedro, para o próprio Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Até porque isso aqui era Satanás usando Pedro, então Satanás era bonzinho, porque ele se encheu de compaixão de Jesus e não queria que Jesus fosse crucificado e flagelado. Ah não, amadinho, mas aí Satanás queria atrapalhar os planos de Deus, amadinho. É isso que o texto está dizendo. Não, na verdade não. Na verdade era Pedro que não entendia, dentro do contexto, né, claro, o que Jesus tinha que sofrer. E aí Pedro se torna um Satanás. Ele se opõe a algo que deveria acontecer. Ele se torna um adversário a algo que deveria acontecer. Um Satanás. O mesmo acontece aqui em Lucas, que diz assim, ó: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Como é que se deu esse pedido aqui? Jesus e o diabo, eles não são arqui-inimigos, segundo os cristãos? Jesus não é o Deus do bem cristão e o diabo não é o Deus do mal? Então como que o diabo pediu Pedro para Jesus? Ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp, um e-mail: oi Jesus, tudo bom? Sou eu aqui, o capiroto, como é que vai? Então Jesus, eu queria pedir para você, sabe Pedro, eu queria cirandar com ele. Vai ter um joguinho de ciranda aqui no inferno, eu queria cirandar com ele. Foi algo mais ou menos assim? Eu acho que não. O que o texto está dizendo aqui é que Pedro estava duvidando nesse momento se Jesus era o Messias ou não, e Pedro ia se adversar a Cristo de novo. Tanto que logo depois que Jesus é preso, Pedro negou Cristo por 3 vezes. Então, Jesus já estava pressentindo isso, que Pedro ia vacilar de novo, Pedro ia pisar na bola. Então Jesus falou: ó, Simão, Satanás me pediu por vós, né, para cirandar você, para você se afastar de mim. Tanto que aqui no texto, você pode ver que Jesus não fez nada, ele não queimou o diabo como você vê nas igrejas, ele simplesmente rogou por Pedro. Então, se o próprio diabo pediu Pedro para Jesus, por que Jesus não queimou o diabo? Ele só rogou por ele. Então Jesus não é tão poderoso assim. Aí se o diabo pedir alguma coisa para Jesus, ele vai rogar por ele. E rogar para quem? Jesus não é o próprio Deus, segundo os cristãos? Vocês notaram como não tem lógica nenhuma quando a gente distorce os conceitos originais? Satanás, no conceito original, é só um adversário, alguém que se opõe, alguém que se adversa. Meramente isso. Senão esse texto aqui, com todo respeito aos cristãos, ia ficar uma piada, um pedindo o outro para o arqui-inimigo do outro, não ia ter sentido nenhum. Judas. Segundo o Novo Testamento, Satanás entrou em Judas na última ceia. Olha que legal, né? Até o diabo estava na última ceia, né? Quando Jesus estava lá com os apóstolos, o diabo estava lá. Lembrando que, segundo a própria Bíblia, Judas já era um diabo. Aqui, ó, João 6,70. Eu não escolhi vós os 12, e um de vós é o diabo. Então, se Judas já era o diabo, para que o diabo tinha que entrar no corpo do diabo? Não foi Jesus que falou que Satanás não expulsa Satanás? Então, como que Satanás entrou no corpo de Satanás? Se alguém conseguir me explicar aí, eu agradeceria. Na verdade, o que o texto está dizendo aqui, que Satanás entrou em Judas, é que uma ideia adversária, uma vontade de se opor, se tornar um inimigo, um adversário de Jesus. Porque quando Judas traiu Jesus, ele se tornou um adversário. Ele se tornou um Satanás porque ele foi um adversário de Jesus. E é isso que o texto está dizendo. Satanás entrou em Judas. É meramente uma expressão, ok? Apocalipse. Apocalipse eu já mostrei muito nos vídeos de preterismo. Todo mundo sabe que o autor usa o Satanás como uma figura de linguagem para se referir a inimigos. Ele fala: é o diabo, é a antiga serpente. A antiga serpente era o antigo inimigo. Então é meramente uma figura de linguagem. Tanto que aqui no capítulo 2:13 ele fala assim, ó: eu sei onde está, você está onde morreu Antipas, que é onde Satanás habita. Ué, Satanás habita onde morreu o Antipas? Então Satanás habita na Terra? É na Terra que Satanás mora, não é um mundo espiritual? É claro que aqui é só mais uma metáfora, né? Quer dizer inimigo. Aonde morreu Antipas, aonde o inimigo mora. Tanto que Antipas morreu em Roma, né? No caso, eu acho que foi em Roma, se não estou enganado, ou arredores. Paulo usou muito o termo Satanás, mais que todo o Novo Testamento. Eu não vou ter nem condição de mostrar tudo aqui no vídeo. Eu vou mostrar alguns e explicar rapidamente, ó. Aqui em 2 Coríntios, os evangélicos usam muito essa passagem, ó: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, amadinha. Está na Bíblia. Pois é, mas só que transfiguração aqui que Paulo está falando é de falsos apóstolos, falsos ministros. É justamente de falsos pastores. E o que Paulo está dizendo? É que falsos pastores, eles são obreiros fraudulentos, como essa galerinha que você vê aí nas igrejas.
esses mais famosos, são falsos obreiros, falsos pastores, que fingem ser apóstolos de Cristo. Inclusive tem um, né, que se chama Valdomiro, é um apóstolo de Cristo, só para atrapalhar o evangelho. Aqui, ó, seus ministros se transfiguram em ministros da justiça para atrapalhar as obras de Deus. Então quando Paulo fala aqui que Satanás se transfigura em anjo de luz, troca aqui Satanás pelo termo correto, adversário, ó, alguém que atrapalha, um adversário, e troca aqui anjo de luz como pastor. Pronto. Aí vocês vão ver que o texto, de acordo com na época que Paulo escreveu, faz sentido. Ó. Os próprios adversários, inimigos, fingem serem pastores, pessoas de luz, só para atrapalhar o evangelho. E para quem acha que eu estou blasfemando aqui no vídeo, Paulo usou aqui o mesmo termo, aqui, ó, ministros. Ministros da palavra. Então os pastores encurtiram na cabeça dos crentes que aqui, ó, é um próprio Satanás que Paulo está falando, justamente para os crentes não perceber que é contra eles mesmos que Paulo está falando, contra falsos pastores. Só que no caso de Paulo da sua época, mas nos dias de hoje seriam falsos pastores modernos. É a mesma coisa, ok? Aqui, tanto em Timóteo quanto em Coríntios, Paulo entregou pessoas a Satanás. Ó, e estes foram Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás. E aqui em Coríntios ele manda entregar um rapaz que está num caso lá incestuoso, acho que dormindo com a madrasta. Este tal seja entregue a Satanás. E é engraçado que Paulo fala ainda que isso aqui ele manda entregar para Satanás para ser salvo. Ué, então para alguém ser salvo é só aceitar Satanás? Vamos virar então satanistas, luciferianos ou algo do tipo. É claro que aqui nos dois casos, entregar a Satanás era uma figura de linguagem da época que significava ser expulso da comunidade, ser excomungado. Não é literal. Só aqui vocês veem que é mais uma evidência que Satanás não é um ser, porque ele é utilizado até como figura de linguagem, ok? Em Tessalonicenses, o homem da perdição viria com a eficácia de Satanás. Aqui no caso Paulo está se referindo ao inimigo, aos romanos. Ele está falando de alguém que viria de Roma, então esse alguém viria com a eficácia do inimigo, Roma. Segundo Coríntios, Paulo falou que para que ele não se exaltasse muito, né, Deus enviou para ele um mensageiro de Satanás. Olha que coisa boa. Então se você precisa fazer uma prece para Deus, Deus vai te mandar um mensageiro de Satanás. Ai, Senhor, eu queria tanto uma casa. Tá, pera aí, eu vou mandar um mensageiro de Satanás aí te ajudar, para te dar uma surra para você ir trabalhar, tá bom? É claro que aqui é só mais uma expressão, pessoal. O mensageiro de Satanás é o mensageiro do inimigo, ou seja, do adversário, para poder esbofetear Paulo, para ele não se exaltar muito. Romanos, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Aqui é mais um exemplo. Satanás aqui no texto é o inimigo, ou seja, o que Paulo está dizendo é que Jesus, em breve, ele iria vencer o poder do inimigo da época, que era Roma. E Timóteo, porque muitos já se desviaram indo após Satanás, ou seja, se tornaram adversários do evangelho. É o mesmo que João fala lá na sua epístola, que ele fala que alguns se tornaram anticristos, ou seja, as pessoas foram se desviando, se tornando adversários, ok? E tem outras, como por exemplo lá Hebreus, que fala que o diabo já foi destruído, dentre outros. Mas sempre o contexto é esse, inimigo, adversário, opositor. Ou uma expressão, como entregar alguém a Satanás, nunca um ser literal, ok? E outras passagens que vocês vão ver, neotestamentárias, como por exemplo, Jesus falando que Satanás não expulsa Satanás. Aqui ele simplesmente está dizendo que o inimigo não pode expulsar o inimigo. No caso ali se referindo a um deus pagão, Baal Zebu, ok? É meramente uma expressão da época. E a tentação de Jesus, que eu sei que pessoas vão perguntar, quem tentou Jesus no deserto foi ele mesmo. Ali era o próprio Jesus meditando sobre a sua missão, se ele seria ou não o Messias, e aí ideias adversas, opositoras, começaram a pairar sobre a cabeça dele. Até porque se você vê a tentação ali de Jesus, você vê que as ideias ali são meramente coisas que não teria lógica se fosse um ser tentando Jesus. O diabo mostra todos os reinos para Jesus e oferece para Jesus. Mas segundo os cristãos, Jesus já não é o rei dos reis? Então para que o diabo ia oferecer para Jesus uma coisa que já era dele? Ó Jesus, se você me seguir eu vou te dar o seu nome, Jesus. Mas o nome já é meu, pô. Não tem como, entendeu? Então são meramente expressão. O diabo não é um ser, é só um conceito dentro da escritura, ok? Então analisem aí direitinho. Quem quiser ver o aparato crítico também neotestamentário, porque eu não mostrei todas as passagens, vocês podem ver aqui no Bible Hub. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vocês procurem qualquer uma dessas passagens aqui que tem a Satanás no Bible Hub, tecla no termo aqui, que é essa letrinha aqui, e aí vocês vão ter todo um aparato. E vocês vão ver também todas as passagens que aparece Satanás aqui, ó. Aí vocês podem fazer uma comparação, ok? Então tá aí. Paz a todos.